Hora da previsão do tempo, hora de conversar com a Maju Coutinho lá em São Paulo. Vamos lá falar com ela. Oi, Maju. Olá, Renata. Olá, Bonner. Boa noite, Brasil. Interrompemos a previsão do tempo de Maju Coutinho para falarmos com os alunos do 6º ano do INSP, para que eles saibam por que chamamos previsão do tempo. Por que não se usa a palavra clima? Qual a diferença entre tempo e clima? Tudo isso você verá na videoaula de Geografia de hoje. E é nesse clima de jornal, com participação especial de William Bonner, especialmente para vocês, meu querido 6º ano, que nós começamos a videoaula de Geografia de hoje, que tem como tema exatamente o tempo e o clima. E depois dessa aula, eu nunca mais quero que vocês vejam o jornal da mesma forma. Agora eu quero que vocês vejam qualquer notícia dessas de jornal sobre o clima ou sobre o tempo, de forma a compreender tudo, de forma atenta, sabendo tudo que está se passando por ali e os porquês também. E claro, se estamos falando de notícias do clima ou do tempo, já deu para perceber que se tratam de coisas diferentes, tá? Mas claro, se a gente coloca eles juntos, significa que eles também têm sua semelhança. Professora, o que é tempo? Professora, o que é clima? Primeiro deixa eu deixar claro que estamos falando sobre o tempo atmosférico, tá? Não é o tempo do seu relógio, não é quanto tempo falta para acabar a quarentena, é o tempo atmosférico, que na quarentena a gente tem falado muito como, olha como o tempo está bonito só porque eu estou tendo que ficar em casa. Aí sim eu estou falando do tempo atmosférico. Então vamos começar por que a gente está tratando tempo e clima junto. Gente, tanto o tempo como o clima tem a ver com as características da nossa atmosfera. Sim, aquela grande camada de ar que envolve a Terra e que vocês provavelmente já viram em ciências, a nossa atmosfera, é que vai influenciar, é que na verdade vai determinar tanto o tempo como o clima. Como assim? Tempo e clima são coisas que a gente sente e a gente consegue caracterizar tanto o tempo quanto o clima. Geralmente a gente consegue caracterizar de que forma? Ah, o tempo hoje está encoberto. Ah, o clima do Brasil é tropical. Lembra que a gente já falou sobre isso? Bom, e com isso a gente está trazendo as características que sentimos ou sobre o tempo ou sobre o clima. Essas características são sobre temperatura e sobre umidade. O que eu quero dizer com isso? A nossa atmosfera, ela é capaz de ter características de temperatura quando ela recebe muito calor, quando ela é muito aquecida pelo sol, ou na ausência desse sol, ela fica sem aquecimento. E a nossa atmosfera também é capaz de reter umidade. Quando ela tem muitas gotículas de água retidas na nossa atmosfera, a gente sente mais úmido. E quando essas gotículas estão escassas, a gente sente mais seco. Então, tanto o tempo quanto o clima são caracterizados através de temperatura e através de umidade. Essa temperatura e essa umidade são ditadas pelas características da nossa atmosfera terrestre. Então agora podemos partir para o nosso X da questão, que é afinal a diferença entre o tempo e o clima. E aí aquele professor de geografia engraçadinho, aquele tio do pavê, vai contar para vocês assim: o clima é o que tem entre a gente e tempo é o que estamos perdendo. É muito ruim, mas é um clássico e a gente tem que respeitar os clássicos, não é mesmo? Use essa cantada depois que a quarentena acabar com o seu crush, todo o tempo que perdemos durante a quarentena. Porém, esse tempo desta piada é o tempo do relógio. E o tempo que estamos falando é o tempo atmosférico, como a gente acabou de dizer, que o tempo atmosférico é determinado pelas características da atmosfera de temperatura e de umidade. Porém, quando eu falo do tempo, eu estou falando dessas características da atmosfera de forma momentânea. É como a atmosfera está em um determinado período curto, que pode ser desta tarde, que pode ser de amanhã, que pode ser da semana que vem. O importante é que seja um estado momentâneo e de curta duração. É por isso que eu posso fazer previsões do tempo, porque o tempo é quem pode mudar ao longo dessa duração em que eu faço a previsão. Já o clima é o estado permanente da atmosfera, ou seja, é aquela característica que a atmosfera tem, que a atmosfera daquele lugar tem por um longo tempo, pelo seu estado mais comum de que essa atmosfera vai ter como característica. Então, quando eu falo do clima, eu falo de algo determinante, algo que é.
O clima do Brasil é tropical. Diferente do tempo do Brasil está tropical. Eu uso verbos diferentes, percebe a diferença? Uma coisa é ser, o clima do Brasil é tropical. E com isso eu espero temperaturas elevadas, né, que conforme a gente já começou, mais aquecimento, mais calor. O tempo está quente. Então isso eu vou entender que é naquele período, ele não é, porém ele está. Ou ele é e ele também está. Deu para entender a diferença? O clima ele é um estado permanente da atmosfera. É aquele estado da atmosfera mais comum, mais possível de encontrar naquele determinado lugar. E o tempo é a condição da atmosfera momentânea. É aquele que pode mudar, é aquele que tem uma curta duração e na semana que vem pode não ser mais este mesmo tempo. Diferente do clima. O clima tropical do Brasil não vai mudar na semana que vem. Deu para entender? Show? Isso significa, gente, que o clima ele é dado pela sucessão de tempos. Ou seja, como se fosse o seguinte, eu vou olhar um ano inteiro. Aí eu vou aproximar assim, ó, com um zoom para aquele determinado dia do ano. Aquele determinado dia teve um tempo, teve uma característica de tempo, de temperatura e de umidade. No dia seguinte ela se repetiu, no dia seguinte ela se repetiu, no dia seguinte... Eu vou somando esses tempos para então eu conseguir definir o clima. Se eu falo que o clima do Brasil ele é tropical, e por isso eu entendo que ele tem temperaturas mais elevadas, isso quer dizer que a maior parte dos nossos dias ocorreram tempos de temperatura elevada. Isso, claro, vale para o Brasil, vale para outros países em que eu vou vendo a sucessão de tempos para determinar o clima. Então, o clima ele vai ser permanente naquele lugar que a gente está falando. Por quê? Ele vai ser a condição normal, mais habitual da atmosfera para aquele lugar. Mas o clima ele vai poder ter características diferentes, ou seja, ele muda de acordo com a localização, daquele lugar. Os lugares diferentes determinam climas diferentes. Por quê? O que vai dar as características do clima são exatamente fatores geográficos, são características que aquele lugar vai ter que vai poder influenciar nas características do clima. Inclusive, a gente já aprendeu uma. Quando a gente estava falando de zonas de iluminação da Terra, a gente viu uma característica que vai determinar o clima daquele lugar, se o clima é mais quente ou se o clima é mais frio. A característica da latitude. Olha ela aqui num passe de mágicas. Espero que essa mágica tenha dado certo. Mas a gente viu que as latitudes, por exemplo, aqui no azul está o nosso famoso 0 graus linha do Equador. Conforme eu me afasto, ou seja, conforme essa latitude aumenta, a tendência é que fique mais frio, porque eu tenho uma incidência menor ou menos direta dos raios solares. Diferente das faixas próximas ao zero, que eu tenho uma maior incidência dos raios solares e com isso eu determino climas de temperaturas maiores. Gente, isso não quer dizer, por exemplo, o Brasil, como a gente está repetindo, tem um clima tropical, ou seja, tem um clima de características de temperaturas elevadas por conta dessa incidência dos raios solares. Ter um clima quente não quer dizer que em algum dia eu possa ter um tempo mais frio, eu possa ter uma temperatura mais baixa. O clima é o estado predominante. Na maior parte dos meus dias, eu vou ter essa temperatura elevada, mas eu posso ter uma variação de menor escala, uma variação de horas, de dias, de semanas sobre o tempo, fazendo com que tenha essas temperaturas mais baixas em alguns momentos. Tudo vai depender dos fatores do clima, tudo vai depender da localização onde eu estou. E aí a gente já falou de uma delas, que é a latitude. O clima vai ser determinado pela latitude daquele lugar, que foi o que a gente aprendeu com as zonas de iluminação da Terra. Vai depender da altitude desse lugar. E aí muita gente me perguntou naquela aula, mas pode nevar no Brasil? E eu falei, pode. Nas latitudes mais altas, que é no sul do Brasil, e também nas áreas de altitude, onde eu tenho serras, tá? Vai depender da maritimidade e continentalidade, ou seja, se esse lugar que eu estou falando é próximo do oceano ou se é muito distante do oceano. Vai depender das correntes marítimas que passam pelaquele lugar, nos oceanos, e vai depender também da vegetação que ali está ou que foi retirada, que também vai influenciar no clima.
Beleza? Esses são os fatores geográficos do clima, mas que a gente vai aprender em aulas um pouquinho mais na frente, cada um deles, como eles vão influenciar o clima. Não é o papo para hoje. Hoje, o papo é para fixar na cabeça de vocês o que é tempo, o que é clima e a diferença entre eles. E na minha experiência, uma confusãozinha sempre rola na cabeça de vocês da seguinte forma. Professora, tá, mas se o clima do Brasil é quente, por que no meu aniversário de 5 anos atrás fez maior frio? Aquele dia fez frio. Olha a diferença a resposta está bem na frase de vocês, olha a diferença. Fez frio num dia é uma questão de tempo atmosférico, não é que é frio. O clima do Brasil só seria frio se ele fosse frio, tipo, é frio. Ou seja, predominantemente a gente teria temperaturas mais frias, o que não é a realidade, ok? E a gente tem, inclusive, no Brasil uma pouca variedade, mas sim, podem ocorrer climas em que a gente tem um verão muito quente e um inverno muito frio. Isso não é característica do clima brasileiro, que é o clima tropical. Vamos voltar aqui para o auxílio do nosso globo. O clima tropical, como ele tem os raios solares incidindo diretamente durante a maior parte do ano, a predominância vai ser de temperaturas altas, mesmo no inverno. Em que no Brasil a gente consegue, inclusive, ir à praia durante o inverno. Todos os dias igual o verão, no maior calorão? Não. Claro que são temperaturas mais baixas e você não vai conseguir ir todos os dias à praia, mas é impensável em outros lugares ir na praia durante o inverno, como por exemplo em lugares de latitude maiores, que a gente vai se afastando do clima tropical e chega no clima temperado. Lembra que eu falei para vocês que o clima temperado não é nem tão quente nem tão frio? Isso quer dizer que ele vai respeitar a variação das estações do ano. Também é comum vocês verem nos jornais ou terem a expectativa, por exemplo, de fazer uma viagem para a Europa, em algum país da Europa, e falar, nossa, vou levar meus casacos. Porém, se você vai na época de julho, por exemplo, você vai passar um grandíssimo de um calor, porque lá eles estarão no verão. E também é comum vocês verem no jornal imagens deles irem à praia, deles ocuparem as margens do Rio Sena, em Paris, de shortinho, de sandália de dedo, levando suas cadeiras de praia, porque está muito calor. A gente já recebeu notícias também sobre as ondas de calor na Europa, que às vezes chegaram a 40 graus, a 38 graus, o que pra gente é um costume, mas eles não estão nada acostumados com isso. Inclusive sofrem bastante por não ter ar-condicionado para essa época, porque é mais comum as casas terem aquecedor. Então veja bem, o clima é predominantemente frio, tanto que as casas são instaladas com aquecedor, o que não quer dizer que não possa fazer calor. Então vamos dizer que você está planejando uma viagem para a belíssima cidade de Paris. Então vamos trabalhar com imagens. Vocês conseguem diferenciar nessas duas imagens de um mesmo lugar, que é Paris, qual seria o inverno, qual seria o verão? Não foi difícil, né? Paris é uma cidade que chega no inverno a temperaturas próximas do 0 graus, 5 graus, 6 graus comumente, e no verão é uma cidade que chega próxima dos 40 graus. É comum bater os 35, 37 graus. Por exemplo, em Paris. Então, tem uma grande diferença nessas temperaturas. É uma característica do clima temperado aonde está localizada a cidade de Paris. Agora, vamos comparar com imagens do Rio de Janeiro, por exemplo. Traz imagens do Rio de Janeiro para a gente comparar. Uma dessas fotos foi tirada no inverno e uma foi tirada no verão. Vocês conseguem, assim, com clareza, me dizer qual é? Não, porque no Brasil e no Rio de Janeiro, mais especificamente, a gente não tem essa tanta variação. Nós somos predominantemente quentes. Então, no verão a gente vai estar o quê? De short, regata, chinelo de dedo. E no inverno a gente vai estar o quê? De short, regata, chinelo de dedo. No máximo leva o seu casaquinho para se prevenir, caso fique um pouquinho mais frio, não é isso? No caso aí da foto, a gente pode ver, para dar um indicativo do inverno, é que a praia está menos cheia, por mais que dê para ir para a praia na primeira foto. E no máximo você, se bater aquele friozinho, aquele ventinho mais gelado, você pega só a sua canga e coloca. O que naquela imagem de Paris, eu acho que não ia sustentar muito só com uma canga, não é mesmo? Galera, essa diferença de temperatura, ela tem um nome. A partir de agora nós vamos chamá-la pelo nome técnico, pelo nome bonito. Apresento a vocês a amplitude térmica. Amplitude térmica nada mais é do que a diferença, ou seja, um cálculo de diminuir, de matemática, em que eu vou diminuir a temperatura máxima e a temperatura mínima registrada.
Mas registrada no tempo ou no clima, professora? Qualquer um dos dois. Tanto o tempo quanto o clima têm amplitudes térmicas. Só que se eu falo da amplitude térmica de um clima, eu possivelmente vou ter que pegar a temperatura máxima de um ano e a temperatura mínima daquele mesmo ano, porque o clima tem uma longa duração. Então eu estou falando de um ano inteiro. Por exemplo, nas nossas imagens de Paris, eu posso pegar a temperatura mínima no inverno, vamos dizer que bateu 5 graus. E a temperatura máxima no verão, vamos dizer que bateu 37 graus. Então, 37 graus menos 5, 32 graus de temperatura térmica, de amplitude térmica, 32 graus de amplitude térmica ao longo do ano, que é uma grande amplitude térmica. Já no caso do Brasil, vamos lembrar do nosso clima tropical, em que bate os raios solares o ano inteiro, só muda a intensidade, essa amplitude térmica não vai ser tão sentida. Claro que ela é sentida, claro que eu vejo a diferença do inverno e do verão, mas ela não é muito grande. Eu não preciso ter no meu armário regatinhas e muitas blusas de frio e muitos acessórios de cachecol, luva. Eu sei que tem gente meio lelé da cuca, mas é muito difícil ver um carioca usar luva, por exemplo, mesmo durante o inverno, porque a nossa amplitude não vai ser tão grande. Então, se a gente fala, por exemplo, que no nosso inverno chega a 20 graus e o nosso verão chega a 40 graus, a nossa amplitude térmica é de aproximadamente 20 graus, não é tão grande assim, né? E eu posso falar também da amplitude térmica do tempo, que é a amplitude térmica numa curta duração. Eu posso falar da amplitude térmica de um dia, por exemplo, que eu pego a temperatura máxima, que geralmente acontece entre 11 e 14 horas de um dia, que é onde o Sol incide mais diretamente, consegue aquecer mais, menos essa temperatura máxima, menos a temperatura mínima, que geralmente ocorre de madrugada, quando a gente não tem esse aquecimento do Sol. E aí eu vou ter a minha amplitude térmica daquele dia. Só que qual é a grande diferença? Eu posso falar disso para o clima agora. Se eu quero estar preparada para a amplitude térmica do Rio de Janeiro, eu tenho um casaquinho desse, ó, e eu vou estar bem equipada durante o meu dia. Às vezes o outono, é a estação do ano que nós estamos, caracterizada por essa maior amplitude térmica, que é quando a gente sai de casa ainda com frio, e aí no meio do dia você está andando na rua morrendo de calor, xingando a previsão do tempo, falando por que eu não vim com a minha regatinha. Mas se você voltar para casa só à noite, você vai agradecer de não estar de regatinha, porque vai esfriar novamente. Mas aí um casaquinho que você coloca na bolsa, que você amarra na cintura, resolve. Já amplitude térmicas de climas que estão nas latitudes maiores, na zona temperada, aí esse casaquinho não vai resolver não. Aí eu vou precisar, ó, de um grossão, de uma coisa aqui, ó, de pelo. Esse daqui eu quase não uso no Rio de Janeiro, são raras as oportunidades, porque ele é um casaco muito grosso, destinado aí para as temperaturas mais baixas, que nós geralmente não atingimos. Mas vai falar para vocês, inclusive, que a gente tem uma gíria, né, um nome, que é comum aparecer nos jornais também, que é o efeito cebola, que é tirar as camadas que a gente tem que ir fazendo de roupa quando a gente tem uma grande amplitude térmica. Notícias como essa são muito comuns na época do outono, em que temos uma maior amplitude térmica. Aqui nas 5 cidades, aqui no nosso estado, a gente tem sol para todos os lugares. A temperatura, a gente está observando isso. O dia começa fresquinho, o sol sai, vai dar uma esquentada. Olha só, o lugar mais fresquinho é Teresópolis, na região serrana, com máxima de 23. Olha a última coluna lá. 0% de chuva, para dar aquela secada. Vou mandar uma mensagem para dona Antonieta aqui. Pode botar pode a roupa lavar. no varal. Eu aproveitei para lavar as minhas no domingo, que eu estava com o cesto cheio. Aí aproveitei que o sol já tinha saído para poder lavar. O que é isso aí da amplitude? Amplitude é a diferença da temperatura entre a mínima e a máxima. A mínima de hoje, Fachel, foi de 17 graus e a máxima, gente, 32 graus. A 17 já foi, né? Já foi, agora o solzão já está chegando e já está aumentando. É uma característica do outono, gente. O outono começa, muitas vezes tem nevoeiro, olha só que imagem bonita. Começa com um dia mais fresquinho e aí o sol sai e esquenta. E aí depois, ao longo do dia, final da tarde, já vai voltando a esfriar. Aquele dia que você sai com um casaquinho a tiracolo para não passar perrengue à noite no iniciozinho da manhã. A bola de fogo aí. Tá Maravilhosa essa imagem. Então vimos aí uma diferença de temperatura que ocorreu ao longo do dia, ou uma previsão de temperatura que irá acontecer durante aquela semana. Portanto, vocês estão ligados que não estamos mais falando do clima, estamos falando do
tempo atmosférico, este que é momentâneo, este que muda constantemente e que nós temos que acompanhar para saber se é o dia de ir para a praia, se é o dia de colocar aquele casaco, se é o dia de colocar a roupa no varal ou não, para planejar o nosso dia num curto intervalo de tempo. O clima vai servir mais para planejar aquela viagem, eu saber como é que é o clima daquele local, permanente. Agora, o tempo serve para eu planejar o meu dia a dia, porque ele tem uma curta duração. Assim como o clima tem fatores para determinar quais serão as suas características, se é quente, se é frio, se é úmido, se é seco, o tempo também vai ter fatores para determinar as suas características, que eu faço da mesma forma. Quando eu vejo uma previsão do tempo, eu vejo ali a temperatura, que pode ser dada geralmente com a máxima e com a mínima das temperaturas, e eu vejo também a umidade, que nada mais é do que a probabilidade de chuva. Nada mais é do que um tempo aberto, como está o dia de hoje, inclusive, ou um tempo mais fechado, mais nublado, porque quanto mais umidade tiver no meu ar atmosférico, mais nuvens ou mais probabilidade de formação de nuvens irá acontecer. E para esse tempo mudar, assim de uma semana para outra, de um dia para o outro, a gente tem fatores que influenciam isso, que são os ventos e as massas de ar. Aquela famosa notícia que você vê e chora, quando você vê que vai entrar uma frente fria no Rio de Janeiro e vai acabar com a sua praia, acabar com aquele futebol que você marcou. Sim, as frentes frias nada mais são do que a atuação das massas de ar e dos ventos que vão mudar a atmosfera, né? A massa de ar e os ventos, eles estão em constante movimento e vão ser capazes de trazer uma nova característica para o nosso ar atmosférico naquele determinado momento, fazendo com que o tempo mude, fazendo com que o tempo tenha outras características. Deu para entender? Galera, a gente vai falar, se preparem, que nós vamos falar sobre como é que funcionam as massas de ar e como é que funciona o vento. É um pouquinho mais complicado que isso, por isso vai ficar para a próxima aula. Por enquanto, eu espero que você tenha entendido a diferença do tempo e do clima, e as características principalmente. Tanto o tempo quanto o clima, a gente vai determinar as suas características através de duas coisinhas. A temperatura, que geralmente é dada pela máxima e a mínima, e a umidade, que geralmente é dada pela probabilidade de chuva, pelo tempo aberto ou pelo tempo nublado, né? Ou pelo um tempo úmido ou um tempo seco. Aí a gente pode brincar de reconhecer naquelas frases típicas de jornal ou do nosso cotidiano, de quando estamos nos referindo ao clima e quando estamos nos referindo ao tempo, e a partir de agora usá-los sempre de forma correta. Então vamos trazer um exemplo. Vamos dizer que a gente viu uma ativista de causas naturais, uma ativista ambiental, falando sobre as mudanças climáticas. Ai, professora, mas quem muda não é o tempo? Sim, o clima pode mudar, mas é como a gente vê, a mudança climática é algo que está em debate porque ela não vai acontecer de um dia para o outro. Ela vai demorar muito para acontecer e quando ela acontece de forma permanente. Eu não vou conseguir reverter essa mudança num curto intervalo de tempo, porque o clima está aí para ficar, para ser. O clima é. Então está correto quando alguém fala sobre possíveis mudanças climáticas, porque vão ser assim mudanças estruturais para o resto da nossa vida. Por isso ela recebe o nome de mudança climática e não de mudança do tempo atmosférico, porque esse é comum, tá? Quando o repórter fala de previsão do tempo, como a gente começou lá com a Maju Coutinho, a previsão ocorre do tempo, a gente já deu essa pista para vocês, porque é o que pode mudar ao longo de uma semana ou ao longo de um mês. E é isso que a gente vai conseguir prever, as possíveis mudanças do tempo, tá? Do tempo atmosférico. Já que o clima não muda, não tem por que eu fazer uma previsão do clima. Ele já está lá permanentemente. Então, uma vez que eu sei as características do clima, não me cabe fazer previsões. Cabe fazer previsões do tempo, acompanhando o deslocamento de ventos e de massas de ar, para trazer essas mudanças atmosféricas no tempo sobre a temperatura e a umidade. Sempre lembra dessas duas características, temperatura e umidade, ok? Outra frase, vamos lá, vamos checar. Tia Odete, quem é tia Odete eu não sei, mas pode ser a sua tia, pode ser a sua vizinha, que fala assim, ai, o clima tá mudando tanto, né? O clima tá louco. Tá certa, tia Odete? Não, não tá. Por que, tia Odete? O clima não está. A tia Odete só podia usar essa frase se ela falasse que o clima é louco, porque aí é uma constante, né, desse clima, é um estado permanente.
O clima está louco quer dizer que ele só está louco naquele momento. E o que é daquele momento é o tempo. Então dizia, dona Odete, você, para estar correta, que o tempo está louco. Mudando de uma hora para outra é o tempo que está louco. O clima não está louco porque ele não muda de uma hora para outra. Tudo bem? Outra frasezinha, o repórter dizendo a chegada de uma frente fria. Sim, as frentes frias vão ser essas que vão chegar e trazer uma mudança no tempo, né? Mas uma mudança nas características do tempo atmosférico. Então, sim, essa pode ser uma chegada, tá? De uma frente fria que vai ter muita relação muito mais com o tempo do que com o clima, porque ela chega, né? Ou seja, é uma coisa que vai acontecer nos próximos, nas próximas durações, tá? Outras e últimas, vamos pensar em duas canções famosas. Uma delas diz assim: neste meu São Paulo, terra da garoa, eu estou definindo São Paulo de modo permanente, não é isso? Então eu sei que São Paulo tem um clima úmido. Vocês vão saber que essa frase, ela tem que ser referente ao clima, já que São Paulo é a terra da garoa. Outra canção fala: espera a chuva cair de novo. É uma coisa que eu espero, que eu tenho expectativa, que eu sei que ela vai cair de novo. Que é uma música que está referente ao sertão. A gente sabe que o sertão tem um período de seca e que esse período dura um determinado período, geralmente de 3 a 6 meses, e depois ocorrem chuvas. Então, se eu espero essa chuva que sempre ocorre, eu também estou falando do clima. Então agora sim podemos voltar para os nossos estúdios e acompanhar a previsão do tempo com aquele olhar agora diferenciado, compreendendo tudo que estará ali e as características do clima e do tempo, sua temperatura e sua umidade, agora com Maju Coutinho. Beijo, sexto ano. Amanhã a gente tem São Paulo da garoa e do friozinho, finalmente, 16 de mínima, 22 de máxima. Rio pode começar o dia com bastante chuva e à tarde será garoenta, temperatura de 26 graus, bem mais amena do que nos dias anteriores. Porto Alegre começa o dia com apenas 14 graus e à tarde faz 21, que é a mesma máxima aí de Florianópolis. Curitiba amanhece com 15 e tem máxima de apenas 18 graus. Nas Serras do Sul tem previsão de mínima sub-10, abaixo de 10 graus, lá em São Joaquim, Urubici e São José dos Ausentes. Tem também o Brasil, que quase nunca esfria. Mínimas acima de 20 graus em todas as capitais aí da região norte e do nordeste. À tarde faz 29 graus em Brasília e em Fortaleza, 30 em Natal, 31 em São Luís, 32 no Recife e em Manaus, 33 em Macapá, 34 em Teresina e 36 em Palmas, de novo a capital mais quente do país, amanhã.